Boa noite, irmãos. Vamos estudar o tema da USE para esse mês, que é mecanismos e eficácia da prece. Aqui tem uma bibliografia, se caso alguém queira consultar alguma dessas obras, que tem muito mais do que nós podemos falar hoje. Então, vamos pensando, o que é a prece? Claro que todos fazemos prece, sabemos o que é a prece. A prece é uma manifestação da alma em busca da presença divina ou de seus prepostos. E ela deve ser despida de todo e qualquer formalismo. Então, quando nós vamos fazer a prece, não adianta a gente ficar pensando em outras coisas, não adianta a posição e tudo mais que seja exterior, não vai refletir no objetivo que nós temos. Então, a prece é uma ligação direta da criatura com o Pai, né? Com os espíritos que trabalham em nome do Pai, porque muitas vezes nós rogamos aos espíritos que nós temos o conhecimento, pedimos favores, né? Então, tudo é válido, porque a prece vai direto ao Pai, por intermédio também dessas criaturas que nos auxiliam o tempo todo. Através da prece sincera e verdadeira, nós abrimos as comportas da nossa alma, emitimos potentes irradiações dos pensamentos, aliados às irradiações dos sentimentos, que são dirigidas através da nossa vontade em direção do alto. Quer dizer, quando nós abrimos a nossa mente, nós ligamos, fazemos um fluxo de ligação fluídica com o mais alto, e quanto mais potência nós colocarmos nessa vontade, quanto mais vontade nós colocarmos, mais potência ela vai ter para chegar onde tem que chegar. Então, nós mentalizamos muitas vezes aquilo que nós queremos pedir, mas Deus sabe aquilo que nós precisamos. Então, se a gente pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar em quem quer que nós precisamos, né, que temos mais a proximidade, mais facilidade de lidar, às vezes estamos acostumados, mas eu gosto de pedir para o Dr. Bezerra, para Eurípides Barçanufo, não tem problema, porque eles trabalham em nome de Deus. Então, aquilo que nós precisamos, se aquilo for bom para nós, se for para o nosso bem, nós vamos alcançar. E se não alcançarmos, também vamos saber, vamos mais adiante, nós vamos saber por quê. Durante a prece, nós concentramos uma energia positiva à nossa volta. Essas irradiações, elas são propagadas pelo fluido cósmico universal. Vocês sabem o que é fluido cósmico, acho que todo mundo sabe, é tudo que nos rodeia, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. E é ele que transporta as vibrações também, além de outras coisas. Então, essas vibrações, quando nós emitimos essas vibrações, o nosso pedido de ajuda, de socorro, ou de louvor, ou de agradecimento, nós impregnamos esse fluido cósmico. E ele vai chegar até onde nós fizemos o objetivo para chegar. Normalmente, até Deus, né? Então, a gente vai impregnar esse fluido cósmico e a nossa volta também fica essas vibrações. Então, toda vez que nós estamos orando, nós estamos irradiando, nós estamos nos banhando com essa irradiação benéfica, positiva, e ela também está sendo levada ao objetivo da nossa prece, porque muitas vezes nós fazemos prece por outras pessoas. Então, essa irradiação está sendo levada. Depende da nossa concentração naquilo que estamos fazendo, porque nós vamos ter que emitir uma vibração nossa, impregnar o fluido cósmico e empurrar isso com a nossa vontade para que chegue até onde tem que chegar. Nós devemos orar sem exageros. Aí tem lá no Evangelho, né? Não vos assemelheis aos hipócritas, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais.
Então, antes que a gente peça, ele já sabe. Mas se ele já sabe, por que nós devemos orar? É uma pergunta, né, que a gente às vezes faz a todo momento. Então, nós devemos orar para convidar Deus para participar das nossas vidas, visto que, muitas vezes, nós estamos distantes, não estamos conectados com Ele o tempo todo. Nós temos ainda muitos pensamentos inferiores, nós temos ainda muitas dificuldades de manter a nossa vibração sempre positiva, nós nos irritamos constantemente com coisas à nossa volta, nós emitimos pensamentos, às vezes, de julgamento, de coisas inferiores, e nós ficamos mais ou menos desconectados. Isso nós estamos falando das pessoas normais, sem contar aqueles que estão constantemente irritados, com cólera, e às vezes até blasfemando. Então, isso nos afasta, nos desconecta das forças divinas. Então, por isso, nós devemos orar para nos conectar com Ele. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós sabemos que Ele pedir, nós sabemos agradecer, nós sabemos louvar, nós sabemos nos conectar com eles. Então, isso é um exercício, antes de tudo, mas também para educar o nosso desejo, porque nós também não sabemos desejar ainda. Muitas vezes, nós fazemos a nossa prece, meu Deus, eu preciso trocar meu carro, eu preciso fazer algumas coisas que não são prioridades. Nem sempre nós pensamos naquilo que nós realmente desejamos. Às vezes, nós precisamos de uma doença para nos moldar, para nos ensinar. Então, quando Deus responde, quando Ele responde não e não nos dá aquilo que nós pedimos, é quando Ele está nos educando, é quando Ele mais está nos educando. Ele está nos moldando e nos mostrando o que é que nós necessitamos. Aquilo que nós estamos pedindo ainda não é uma educação do nosso desejo. Nós ainda não estamos sabendo desejar o que realmente é melhor para nós. Estamos ainda desejando coisas que não vão ser boas lá na frente, que vão nos trazer, às vezes, tormentos maiores, dificuldades maiores. Então, Deus vai prover aquilo que nós necessitamos. Quando Ele diz sim, Ele está homologando o nosso pedido. Então, Ele está dizendo que sim, está nos dando aquilo que nós pedimos, porque está tudo certo e aquilo vai fazer um bem para nós. Nós devemos orar com humildade. Lembramos a lição do Evangelho, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chegava lá no templo e orava com maior orgulho, né? Eu sou muito bom, eu sou um homem honesto, eu faço as coisas tudo direito, eu dou a minha contribuição grande para o templo, então eu mereço a sua bênção. Enquanto que o publicano, que já era meio desconsiderado da sociedade na época, ele chegava humildemente, agradecido, com os olhos baixos, e pedia: meu Deus, eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu erro, eu sei que eu cometo ainda infrações, mas me abençoa com aquilo que eu puder, que eu merecer. Então, essa oração é a oração da simplicidade, da humildade. Ele está reconhecendo a sua deficiência, as suas dificuldades, e está pedindo força a Deus para conseguir melhorar, para conseguir aquilo que ele precisa para ser um pouquinho melhor. Nós devemos orar sem ressentimentos, porque se eu estiver guardando muitas mágoas, se eu tiver tido uma discussão e tiver com aquela coisa ruim dentro de mim, adianta eu ir lá orar? Não adianta, adianta sim, ajuda, mas não é a prece mais eficaz, eficiente. Aquilo não vai atingir o objetivo que nós temos, porque eu estou manchada por dentro, eu estou sobrecarregada, eu estou ocupada com aqueles sentimentos ruins, e eles estão ocupando o lugar que os sentimentos bons viriam me beneficiar. Então, na hora que aquelas bênçãos vão cair sobre mim, esses pontos escuros onde estão as minhas mágoas, a minha raiva, muitas vezes a pessoa está com raiva de outro, está desejando mal para o outro, mas está lá orando e pedindo a Deus. Então, nós somos todos irmãos, nós temos que pensar nisso. Seja lá o que acontece,
nós temos que entender que nós somos todos irmãos, e enquanto nós tivermos mágoas, a mágoa faz mal para nós mesmos. Tem até um ditado sábio que diz que quem fica com raiva de alguém é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Então, não resolve nada, né? Então, nós temos que refletir também sobre isso. A eficácia da prece. Então, se a gente estiver nessa condição aqui, onde está, a gente põe umas figurinhas, mas está blasfemando, pensando coisas ruins, a outra pensando em dinheiro, acha que isso vai resolver? Não vai. Para a prece ser eficaz, nós precisamos estar vibrando amor. Nós precisamos estar com o coração limpo. Nós precisamos estar humildes. Nós precisamos estar abertos para orar e receber aquilo que estamos pedindo. É claro que se aquilo for para o nosso bem. Mas se nós estivermos pedindo aquelas outras coisas, se estivermos pedindo amor, coisas que derivam do amor, estamos pedindo para o bem das pessoas que nós amamos, daqueles que nós não amamos, estamos pedindo para ser melhores, para ter mais paciência, mais tolerância, as coisas que nós necessitamos de verdade para ficar bem. Então, aí, nós estamos no caminho certo. A prece vai ser eficaz. Não há postura, não há fórmulas especiais para a oração, pois ela é uma ação espiritual. Então, é do espírito direto para Deus. Então, não adianta qualquer coisa, qualquer postura, é válido. Quem está acostumado a orar de joelhos, quem está acostumado a pôr as mãos, não importa, não tem problema, mas não é necessário. Necessário é conectar-se com Deus. É claro que muitas pessoas não conseguem conectar-se com Deus. Às vezes a gente põe uma musiquinha para orar, porque aquela musiquinha relaxa e faz com que a gente se aproxime de Deus. Mas não existe um ritual para fazer a prece. A prece pode ser feita em qualquer lugar, na rua, no trabalho, num lugar que tem um acidente. Às vezes a gente chega a ver que a gente não tem condição de ajudar, mas nós mentalizamos uma prece rapidinho por aquela criatura que está ali, para as pessoas que estão aflitas em volta, e isso ajuda e muito. Nós devemos orar, então, com simplicidade. Então, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quer dizer, Jesus orienta que a gente vá para o seu quarto, feche a porta, e sozinho, você com o Pai. Então, na verdade, não precisa ir no quarto e fechar a porta. Pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, mas nós temos que fechar a porta exterior. A porta daquelas coisas todas que nós vemos. Então, não adianta fazer uma oração olhando o que está passando, olhando o que está acontecendo, não é verdade? Ela não vai ter a eficácia porque ela não está, a conexão não foi feita. Quando alguém já experimentou orar, colocar uma musiquinha, ficar bem quietinho, num lugar de preferência na natureza, perto de uma cachoeira, perto de algum lugar assim, bem tranquilo, e sentar e ficar quietinho, ali mentalizando, a gente sente, parece que a gente vai subindo e que a gente chega mais alto. Parece que a gente sente a aproximação da espiritualidade nos ouvindo o nosso pedido. Mental, mesmo mental, não precisamos nem falar. Então, é essa conexão, é essa ligação fluídica, espiritual, emocional, é que vai trazer as respostas que muitas vezes nós buscamos. No livro Mensageiros, tem uma prece, que chama, um capítulo que chama Prece de Esmalha, onde André Luiz conta que eles estavam visitando uma colônia, uma casa de transição, uma casa transitória que fica no meio do caminho entre o nosso ambiente aqui e o nosso lar, e ele chegou lá na hora da prece. Então, eles estavam reunidos para fazer a prece. E o instrutor do André Luiz orientou o grupo, André Luiz com um grupo de aprendizes, ele orientou para que eles se reunissem e ficassem quietinhos, mas que eles repetissem em pensamento as palavras que Esmalha ia fazendo. Esmalha era a coordenadora daquele local, um espírito elevadíssimo. Então, ela fez uma prece muito bonita, muito emocionada, e ele aconselhou que eles repetissem em pensamento
palavra por palavra daquilo que ela falava, que era para haver uma concentração e uma união de pensamentos. Porque a gente, ouvindo só, às vezes o pensamento está correndo. Então, repetindo mentalmente, não é repetindo em voz alta, mas repetindo em pensamento, aquilo juntava e fazia uma união de pensamentos. Então, às vezes, até uma dica que ajuda a gente na concentração. Existem 23.500 trabalhos científicos sobre a oração e sua influência na vida humana, principalmente nos casos de doença. Isso a doutora Marlene Nobre, que trouxe essa pesquisa para nós, mas existem outras pesquisas, muitas outras pesquisas nas revistas. Eu não trouxe para vocês porque nós não temos um tempo para dilatar, mas foram feitas várias pesquisas onde pegaram vários pacientes, inclusive nos Estados Unidos e em outros países, pegaram vários pacientes, separaram metade para lá, metade. Aquela metade que se propôs a receber a prece de outras pessoas que nem os conheciam durante muito tempo, e outra metade que não iam receber prece nenhuma de ninguém. Aqueles que que receberam as preces, tiveram uma melhora assustadora em relação aos que não tinham. Isso foi feito numa UTI cardíaca. Então, eram casos sérios, graves, né? E que precisavam muito dos recursos. Então, a prece, esse é uma das pesquisas, mas existem muitas. Então, nós já temos comprovação científica de que a prece realmente influencia também nos casos físicos, né? Então, não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isso está ainda nos Mensageiros. Em seguida daquele capítulo da prece de Ismalha, tem um outro capítulo sobre a prece, também falando sobre a prece, sobre o passe. Então, dessa influência tão grande, que muitas vezes nós fazemos as nossas preces tão mecânico, e não estamos, na verdade, nem sempre estamos concentrados e pensando naquilo. Muitas vezes a gente ensina para as crianças e a gente percebe que elas estão orando lá, falando uma oração já pronta, porque ainda não sabem elaborar uma prece, mas o pensamento está longe, está olhando se está passando alguma coisa. Então, é bom a gente começar a colocar essas situações, né, para as crianças também, para todos, para que se tenha uma eficácia melhor e que se aprenda realmente. Aqui no livro Missionários da Luz, tem uma outra passagem, onde Anacleto, ele está levando também o André Luiz, eles estão num trabalho de passe. E eles vão dar passe numa pessoa que tinha tido uma discussão muito séria, tinha tido um problema muito grave com um nervoso, e essa pessoa foi lá para tomar passe. E eles estavam investigando que ele estava com a parte do fígado toda obstruída, vesícula e outros órgãos todos tomados por uma nuvem escura, e que aquilo estava criando uma lesão e que poderia levar a ser mais sério, um problema mais sério para aquela criatura. Então, eles observaram, e chamou a atenção do André Luiz para que ele olhasse, e aí eles foram fazer a prece nele. E o André Luiz falava, mas só o passe vai resolver? O passe é numa casa física, tá? Não era lá no mundo espiritual, não. Um passe como esse que nós temos aqui em todas as casas espíritas. E essa criatura, ao receber o passe, o mentor falou, ele está em prece. E isso ajuda muito o nosso trabalho. Porque na hora que ele se entrega à prece, ele esquece os problemas que ele está, esquecia aquela raiva que ele estava, tudo, e se entregou a Deus pedindo ajuda. Então, aquela ajuda era mais eficiente. Porque se a gente não entrega, a gente recebe também ajuda, mas ela não vai ter o mesmo resultado que teria se a gente abre, se a gente se expõe, se a gente está se propondo a receber, né? Se a gente abre o coração, abre o espírito para poder receber aquele benefício, que na verdade ia ser físico, mas o problema físico vem do problema emocional, do problema espiritual.
Aqui ele continua explicando, a oração elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Quer dizer, a prece facilita para os espíritos e facilita para recebermos aquilo que estamos precisando. Adianta orar quando a pessoa não se ajuda? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz, né? Então, adianta sim, e muito. A gente ajuda em pensamentos. Então, mentalizar a pessoa que queremos ajudar e orar fervorosamente para que isso aconteça. Então, nós temos aqui uma figurinha de uma pessoa com uma garrafinha na mão, só para figurar que é alguém que está meio perdido. Então, olha, a oração tem esse efeito. A gente vai orando, a nossa prece vai emitindo vibrações fluídicas para aquela criatura, e a criatura vai se impregnando devagarzinho. Na persistência da oração, olha, essa emissão de energia positiva, através da oração, vai minando as energias negativas. Agora, olha o que acontece. Conforme nós vamos orando, nós vamos impregnando aquela pessoa, e com o tempo, com a ajuda do mundo espiritual e com a ajuda das conversas que são feitas durante o sono e durante um tratamento, se for possível, né? Às vezes a gente começa a orar, a pessoa não quer nem saber, não vem, não quer orar, de repente começa a ficar mais maleável, até que um dia a pessoa pede, olha, onde é que você vai? Eu quero ir também. Então, isso acaba ajudando e muito. Se não conseguir nesta, pelo menos vai ficar um pouquinho melhor para a próxima, porque nós sabemos que os nossos problemas não se resolvem de todos aqui, né? Então, olha, ajudar em palavras, a gente ajuda depois que fez aquele primeiro passo. Aí, então, a gente conversa, porque tem casos que a gente não pode nem conversar. A gente só ora e vai impregnando. Depois que o trabalho já está melhorado, que a pessoa já está mais maleável, então aí nós vamos começar a ajudar com palavras. Ou com atitudes, com ações. Quando a pessoa já está mais preparada, então a gente pode ajudar com atitudes, estendendo a mão incondicionalmente, ajudando naquilo que precisa. Há vários tipos de prece. Existe a prece pedido, a prece de reconhecimento, a prece de louvor e as preces nas reuniões espíritas, onde todas as vezes que a gente vai na casa espírita, qualquer trabalho que a gente vai frequentar, costuma ter uma prece. Até nos bazares, nas distribuições de cesta, em trabalhos quando nós vamos juntar para fazer pizza, a gente tem o hábito de orar. Por quê? Nós estamos pedindo ajuda, estamos agradecendo pela oportunidade de trabalho, pedindo ajuda dos mentores, de Jesus, de Deus, para continuar aquele trabalho, aquela oportunidade que nós temos. E também a nossa prece abençoa aquele trabalho que nós estamos fazendo. Nós fazemos uma pizza na casa espírita, nós impregnamos aquela pizza de vibrações boas para que as pessoas possam receber. Então, eu trouxe aqui para vocês, finalizando, um modelinho de prece que eu gosto muito, que é de Maria Dolores, está no livro Recanto de Paz, do Chico Xavier, o Espírito Maria Dolores, e ela nos diz uma prece que começa assim: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança renovada de quem segue pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Queria seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, levando o coração enfermo e descontente. Desejaria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser amparo junto dela. E manejando a frase terna e boa, afirmar que a vida é grande e bela. Se eu pudesse, Jesus, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz me convertendo em modesto recado, dizendo, Jesus, a todos os velhinhos
que eles nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. E se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a iluminar os que jazem pelas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, e venho a Ti como estou. Por isto peço, não me deixe a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Que Jesus nos abençoe a todos.